Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Connosco hoje temos Álvaro Lopes, da Associação Mutualista, não disse mutualista, mas no fundo é uma associação mutualista de Samamed em Festa. Exatamente. Mas o nome correto é a Associação de Socorros Mútuos de Samamed em Festa. É exatamente isso. É uma associação antiga, com mais de 100 anos, e de facto estas associações nasceram por uma necessidade que é muito básica na altura, mas era, a maior parte delas, lembro da minha avó ter esta noção e ter este medo, que era quem ia pagar o funeral. Exato. E as pessoas recorriam muitas vezes a estas associações, não só por causa disso, mas também porque também beneficiavam também de consultas, de outras coisas que na altura não havia Serviço Nacional de Saúde e que estas associações já o permitiam. Sim, sim. A sua gênese e a nossa associação, quando foi criada, já em 1800, faremos agora em janeiro do próximo ano 133 anos, é a associação mais antiga do Concelho de Matosinhos. Temos cerca de 13 mil sócios. Já foram muito mais porque a população de associados é uma população envelhecida, fruto disso que acabou de dizer. Mas realmente nasceu, a sua denominação era Sociedade Fúnebre. Portanto, o objetivo era precisamente esse, que era as pessoas, no fim da sua vida, terem uma comparticipação para o funeral. Isso era transmitido para os filhos, para os netos. Muitas vezes as pessoas, no fundo, davam mensal. Exatamente. Pronto, e realmente este espírito, digamos, do movimento mutualista teve que se inverter, porque hoje em dia já não faz muito sentido isso. Portanto, hoje, até porque a Associação Social como participa uma grande parte Portanto, hoje o movimento mutualista, como qualquer outra associação, já se dedica a uma área muito abrangente, como outras IPSS, criação de lares ou de infantários, ou muito, como é o nosso caso, muito dedicadas à área da saúde. Há muitas associações mutualistas também têm, por exemplo, a parte jurídica, ou seja, têm apoio jurídico, existem algumas no Porto que eu sei que têm essa base. Mas esta aqui, mais virada para a saúde, mais virada para os cuidados? É efetivamente tirada para a saúde, em primeiro lugar. Temos outras pequenas coisas, por acaso o apoio jurídico, nós temos, digamos, o nosso advogado com quem temos uma avença para nos prestar esse apoio a nós próprios, também presta aos nossos associados, se assim o requisitarem. Mas vale a pena continuar a ser sócio de uma associação mutualista? Eu acho que vale agora. Eu acho que realmente nós, ao longo destes anos, reparamos que o movimento mutualista foi um bocadinho ultrapassado por outro tipo de movimentos, nomeadamente o cooperativismo, as misericórdias, digamos que foram ultrapassados. O movimento mutualista é milenar, é muito mais antigo que qualquer um dos outros. E deixou-se um pouco ultrapassar. E acho que neste momento estão-se a dar passos para que o movimento mutualista, porque também foi preciso mudar a mentalidade dos próprios dirigentes do movimento, não é? Também para deixar de ser essa cota para depois, no fim de vida dos seus associados, pagar o funeral e alargar a sua abrangência. E pronto, no fundo, acaba por funcionar como muitas outras associações e muitas outras IPSS nas várias áreas. Tem edifício próprio, tem sede própria? Temos edifício próprio, temos sede própria e estamos agora aí com um projeto para nos candidatarmos, inclusive, para a criação de uma unidade de cuidados continuados. E nós também vamos continuar aqui, não ter contrários continuados, vamos continuar aqui com uma receita muito simples, uma receita vegetariana, feita com berinjela que foi assada num forno durante 45 minutos, a 180 a 200 graus, depois tiramos a pele e ela fica assim com este aspecto, assim melado, não é? Assim, uma coisa que eu gosto imenso. Depois vamos salteá-la em azeite, tomate, pimento, cebola, vamos juntar molho de soja e vinagre balsâmico. São estes dois, depois com um pouco de orégãos, e vamos usar macarrão integral, porque quando usamos massa devemos usar sempre massa integral, como o pão integral, devemos ter sempre esta noção de que se pudermos usar o pão e as massas integrais, melhor, que são mais fáceis de digestão, mas sobretudo também se fazem melhor para a nossa saúde. Então vamos começar aqui por... Mas esse trabalho que tem é um trabalho de voluntário, não é? É voluntariado, não é? Inicialmente sim. Neste momento a associação já gera um conjunto de recursos humanos que diretamente nos seus quadros sim, não são todos voluntários. Ultrapassa as 40 pessoas e em termos de prestadores de serviços outros tantos.
Portanto, obriga a quem quiser dirigir uma associação destas com alguma eficiência, não possa estar num mero regime voluntário. Portanto, eu tive cerca de um ano nesse registro, mas depois optei por ficar a tempo inteiro. Sim, tem que haver uma certa profissionalização do... Senão é impossível conseguir-se fazer uma gestão adequada e não se está presente, digamos, para... Nós atualmente estamos com um orçamento na ordem de 1.500.000 ou 1.800.000 euros. Já é uma coisa que requer uma grande gestão, até porque depois as contas têm que bater certo, não é? Sim, e depois, no fundo, quem está à frente dos órgãos sociais também tem a sua responsabilidade, que é o seu nome que lá está. Se as contas não estiverem certas, não é? Exatamente. Um pouco isso. Juntamos aqui o alho e a cebola. Mas eu acho que, de facto, nunca foi feita a grande história sobre o mutualismo em Portugal. Porque estava a dizer que é milenário, e de facto é milenário. Existia muitas vezes ligado às profissões. Começava por ser um bocadinho até cooperativista, porque era muito ligado às profissões. Mas depois, nos finais do século XIX, os movimentos mutualistas cresceram um pouco por toda a Europa. Sendo que, por exemplo, a Caixa, o Montepio Geral era e é. Além de um banco, também é uma associação mutualista. E foi assim que nasceu a grande corrente mutualista, a associação mutualista na Europa e em Portugal também, por acréscimo. Depois há uma grande viragem, que é o que me diz que quando deixa de ser tão necessário essa assistência só na morte, mas também durante a vida, não é? Exatamente. Mas ainda existe a tradição de, por exemplo, dos pais continuarem a pagar as cotas dos filhos e por aí fora, e que teve essa tradição quase familiar? Existe, exatamente. Aliás, a grande maioria dos associados, eu diria, nós em termos de associados temos os 13.000, mas todos os anos perdermos na ordem dos 100 ou a 200 associados. E repare que até se acabam por inscrever mais que aqueles que desistem propriamente. Simplesmente também falece muita gente. E o facto do número de associados, a sua grande maioria, ser uma população envelhecida, provoca isso, daí haver a tal necessidade de ser criativo e de criar outro tipo de serviços e expandir o raio de ação das próprias associações para outros tipos de atividades. Umas dedicam-se normalmente mais à área da saúde, outras mais à área da ação social, da geriatria, exatamente, e no nosso caso, como outras, na área da saúde. A maioria delas realmente, inicialmente, se vocacionou sempre mais para a área da saúde, daí o nome dos socorros múltiplos. A associação começou, ao longo dos tempos, com um pequeno edifício, em que depois tinha apoio na área da clínica geral e enfermagem, uma coisa pequena, e em 1980, por volta de 1980, já na década de 90, resolveram lançar a criação de um edifício, que é o atual edifício 7. Com serviço ambulatório também, não é? Exatamente. E esse passo, que foi concretizado em 2000, é que permitiu realmente algum alavancar e esta maior variedade de serviços que a Associação hoje presta. Na área da saúde, no fundo somos uma policlínica com toda a grande maioria das especialidades, sendo que o principal foco, o grande volume, digamos, de negócio e o maior número de utentes que atendemos, nós estamos a falar na ordem dos 500 utentes diários. Mas isso é imenso. É no serviço de medicina física e reabilitação. Nós atendemos, neste momento, estamos numa média de 480 pessoas por dia, só no serviço de Como é que acha que vai ser o futuro das associações? Muito virado para isso? Vai conseguir levar mais jovens? Eu acho que só se consegue captar realmente mais jovens com realmente alguma criatividade e com um alargamento de serviços. Nós estamos numa fase de transição, digamos lá na nossa associação, quer ao nível da modernização dos serviços e da qualificação de recursos humanos, mas nós consideramos que a melhor forma de nos comunicarmos
é precisamente expandirmos o nosso raio de ação a nível geográfico no concelho, não nos centrarmos só ali em Salamed, e expandirmos os serviços. Sim, até porque hoje geograficamente é tão fácil uma pessoa deslocar-se, não é? Que não é preciso estar tão centralizado no espaço. Eu vou colocar então aqui um pouco de... Já está com muito bom aspecto. Molho de soja, um pouco de vinagre balsâmico e vamos envolver aqui. E é muito curioso que quando juntamos molho de soja aqui à berinjela, ela fica com um sabor mais fumado, faz lembrar muito a carne. Até as pessoas que ainda não se conseguimos habituar a comer, não digo deixar de comer carne na totalidade, mas começar a reduzir a proteína é importante. Isto é uma boa alternativa. A berinjela tem que ser sempre bem trabalhada, porque a berinjela é muito astringente, ou seja, se não for bem assada, se não for bem cozinhada, ela torna-se muito amarga, não é? É por isso que às vezes, por exemplo, para fazer berinjela panada, que é ótima, com essas rodelas, põe-se um pouco de sal e leite e deixa-se assim cerca de 1 hora, 2 horas. E ao fim desse tempo, então, escorre-se, então é que se pana, e pode ser panada e pode ser cozinhada no forno, não precisa ser frita. Podemos paná-la com farinha, ovo e pão ralado, depois colocar numa folha de papel vegetal, colocá-la no forno na parte de baixo, 200 graus para ficar bem quente, e quando estiver bem quente, com um pouco de azeite, vamos virando e ela fica bem cozinhada. Mas tem que ter esse trabalho de deixá-la de molho em leite, com um pouco de sal, não muito, para que tenha aquele amargor que é característico da berinjela. Aqui, como ela foi assada, ela perde completamente, depois como nós juntamos aqui esta acidez do vinagre e esta doçura do molho de soja, acaba por ficar muito equilibrado. Temos aqui orégãos que vamos colocar agora no fim. E espero que depois em casa se deixem tentar por esta receita, que a façam sem receios. Vamos ver que vale a pena. Em termos de equilíbrio alimentar, depois tem aqui a parte dos vegetais, que é ótimo, tem aqui a parte da massa que é integral, e se de entrada comer uma boa sopa com feijão, já tem a proteína, neste caso vegetal, mas necessária. No final da refeição, fruta, não é? Os doces é para dias de festa. Eu sei que a vida é uma festa, mas não é para ser todos os dias, andarmos todos os dias aí em celebrações. Vamos então colocar aqui, terminar aqui com um pouco de orégãos e está pronta a ser consumida e espero que seja do vosso agrado. Muitíssimo obrigado pelo seu trabalho, porque é um trabalho de dedicação, mesmo que seja remunerado, acaba sempre por ser voluntário, porque é preciso gostar muito daquilo de se trabalhar com as pessoas, de trabalhar numa associação como esta. Eu sei muito bem as dificuldades que são este tipo de associações, por aquilo que disse, que é o envelhecimento da sociedade, o envelhecimento dos próprios sócios, o não comunicar as benesses, os benefícios que se têm em pertencer a uma associação mutualista. E por isso, o meu muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado eu, e foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu e nós, até à próxima, se Deus quiser.